Lucas 16, diz assim, a partir do versículo, eu vou meditar, 9. Se alguém quiser ficar de pé, pode ficar. Se puder, senão, pode ficar sentado. Verso 9 de Lucas 16. E eu vos recomendo, Jesus dizendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação alheia, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, amém, podeis acertar. Então, irmãos, aqui nesse trecho, a gente observa que Jesus, ele associou, eu falei aqui quinta-feira, se não me engano, que Jesus associou também a salvação a bens. Você vê isso em Lucas 12, o homem que ajuntou para si e não era rico para com Deus, louco esta noite. Então, Jesus ele falou muitas passagens, né, sobre a pessoa também e a sua vida na parte financeira consagrada a Deus. Aqui nós conhecemos o trecho do mordomo infiel, né? É uma parábola. Eu vou pegar só o finalzinho por causa do horário, mas esse homem infiel, para resumir, ao seu senhor, esse mordomo infiel, por que ele foi elogiado pelo seu senhor? Quem conhece essa parábola? Eu já falei isso aqui outras vezes. Por que ele foi elogiado? Né? Aqui no versículo 8, e elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Né? Ele elogiou por quê? Porque ele sabia que ele ia ser dispensado. O que ele fez? Ele negociou com os devedores do seu senhor, baixou as dívidas, para que esses recebessem ele depois, porque ele não ia pegar na dureza para trabalhar, diz aqui. Então, não foi Deus que elogiou ele, foi o seu Senhor. Nem sempre que você vê Senhor na Bíblia quer dizer que é Deus. Aqui foi o seu Senhor. Até porque Deus não ia elogiar um ato desse, não é? Então, o Senhor dele elogiou, pode falar. Ô pastor, mas aqui está, então o Senhor elogiou aquele, aí vai estar com letra P maiúsculo. Na sua versão, né? Nós temos esses problemas aí, por quê? Porque olha só, se você for no grego original, qual que é o texto assim, padrão, para todas as Bíblias, de onde todas as versões, essas são King James, NVI, as Almeidas, são tiradas do texto grego. Lá no texto grego está Senhor com S minúsculo. Então, algumas Bíblias às vezes têm alguns problemas, né? A minha aqui, por exemplo, está Senhor com S minúsculo. A do Francisco também, verso de número 8. E o seu Senhor elogiou. Está vendo? Então, essa versão aí, ela tem esse problema. Não é que é uma má versão, não. Está vendo como é que a gente vai no passado? Tá minúsculo. Então, está vendo como com o passar do tempo a gente vai vendo os problemas? S minúsculo, aí, ó, verso 8. Na minha também. Porque essa é a versão atualizada, a minha. Esse contexto que dá para ver que está falando isso sobre um servo e sobre o seu patrão. Exatamente. O patrão exatamente. Você pegou o contexto. É isso aí. Mas só que eles. Aí, infelizmente, por algum motivo, né? Mas aí pode ser que os tradutores da King James eles interpretam assim, mas você falou certo. O próprio contexto mostra que não é Deus. Não é Deus. E as outras Bíblias também, eu acho que é só essa que mostra S maiúsculo, mais um ou outro, é só essa. Então por isso você vai vendo que é uma falha de tradução. Porém acontece, né? Isso é um fato, né?
Então, ele elogiou ele, e aí Jesus pega esse contexto para falar que nós devemos usar as nossas riquezas. Por que ele fala de origem iníqua? Porque toda riqueza humana é de origem iníqua. Se for analisar aí, lógico que você trabalhou, você suou, você ganhou seu dinheiro honestamente, abençoado, sim, mas a origem dele é o quê? É terrena, é iníqua, né? Perto das coisas de Deus, entendeu? Nesse sentido, certo? Tem que saber interpretar. Então, ele deu um conselho de Jesus. Recomendo, no verso 9, das riquezas de origem iníqua, fazer amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Ou seja, nós usarmos os nossos bens para ganharmos almas, investirmos no reino de Deus, porque isso vai redundar para nós em quê? Em bênçãos eternas, exatamente, né? E aí, verso 10: quem é fiel no pouco também é no muito, quem é injusto no pouco também é no muito. Então, nós temos que ser fiéis em todas as áreas da nossa vida. Então, o crente ele tem que ter o desejo de ser fiel, né, evangelista? Demais. Porque Deus, quando ele faz uma obra na sua vida, ele faz em parte ou faz de forma completa? Completa. Então, a consagração, quando você estuda a palavra consagração, não existe consagração em parte. Depois você pode estudar isso até no original também. A consagração é em toda a sua vida. Nós não podemos servir a Deus em parte, não é? Porque Ele nos salvará de forma cabal, completa, né? Então tudo bem, verso 11, se pois não vos tornasse fiéis, verso 11 aí, na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Não é? Então, se nós não usarmos tão bem a nossa parte financeira para servir a Deus, quem nos confiará a verdadeira riqueza? Qual é a verdadeira riqueza? Alguém pode me responder? Salvação. Jesus associou aí o lado financeiro, não que a salvação é comprada por dinheiro, não, mas ele fez uma associação aí ou não? Fez associação, entendeu? Não que nós somos comprados pelo sangue, isso é uma outra questão, mas é uma associação, porque não existe, como eu falei, servir a Deus aí, quem é fiel no pouco é no muito, quem é infiel no pouco também é no muito. Então, quer dizer, ou é total ou não é. É isso que Jesus quer dizer, entendeu? Você não pode ser metade de Jesus. Exatamente. Verso 12: se não vos tornasse fiéis na aplicação do alheio, o que é o alheio? A sua Bíblia, como é que está, irmão Jesus? Se portanto não vos tornasse dignos de confiança em relação ao que é dos outros. Alheio é isso aí, o que é dos outros, que não nos pertence, não é? Então, se nós não tornarmos fiéis na aplicação do alheio, quem nos dará o que é nosso? Mais uma aí, Então a fidelidade é sinônimo de quê? De bênção de Deus e de salvação e de paz do coração. Observe bem, a pessoa que é fiel, ela anda em paz, ela não tem perturbação em área nenhuma da vida, porque ela é fiel, ela procura. Então, para que ela não erra, não, né? Errado não é. Eu digo assim, que ela procura andar fiel em toda a área da vida dela, então ela não vai ter perturbação nenhuma, porque ela sabe que ela é fiel, ela está esforçando para fazer o máximo que ela pode, e o que ela puder fazer, ela faz, o que ela não puder, Deus faz, como a gente fala aqui, né? Verso 13 e último, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus as riquezas. Então, aqui também claro, Deus tem que ser adorado de forma única e absoluta, em termos de adoração. E nós sabemos que a riqueza, ela é um Deus, não é? Ela é um Deus. Então nós não podemos servir a riqueza e a Deus. Ou nós consagramos a nossa vida a Deus, ou a riqueza, que é um Deus também. Tem gente que acha que Deus é só deuses de pau, pedra, barro, não. O dinheiro talvez seja o maior concorrente de Deus na terra. As pessoas hoje matam por dinheiro, se prostituem por dinheiro, fama e por aí vai essas coisas, nós estamos cansados de ver. E isso torna o próprio dinheiro um Deus para elas. E eles se tornam escravos do dinheiro. O que faz com que as pessoas na política fiquem brigando? Dinheiro. Dinheiro. O que
causa a maioria das mortinhas. Então, entendeu? Então por isso que ele é bem claro aqui. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, a todos abençoo, meu Pai, nesta noite. Senhor, que Tu não venhas deixar faltar nada para ninguém aqui. Abençoe, meu Pai, a todos, para que todos tenham a bênção do Senhor em suas vidas e também possam estar assim contribuindo com a obra do Senhor, Pai, para que não falte nada para ninguém e todos gozemos da prosperidade do Senhor, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se alguém tiver trazido, pode colocar para o outro lado. Se não trouxe também, não tem problema.